Diga quando gravar. Perfeito. Então, vamos lá. Então, voltando aqui, viu, pessoal? Vamos agora para a parte 2 desse evento hoje, né? Então, na primeira parte, o que foi que a gente fez? A gente falou sobre o que é IA, né, inteligência artificial em geral. Falamos sobre IA generativa, expliquei como ela funciona, a teoria por trás dessa rede, né? Que elas são duas redes, na verdade, né? Então, falamos sobre isso. E aí a gente falou sobre as aplicações. E por que eu foquei tanto nas aplicações? Né? Eu queria mostrar para vocês a diversidade de coisas que vocês podem fazer. E eu acho que ficou um pouquinho claro para vocês a partir do que eu mostrei, né? Desde um assistente de escrita, um revisor de texto, um mentor praticamente, né? Eu já comentei em sala de aula até de terapia conversacional. Lembra que eu falei disso, né? Que eu pedi para o ChatGPT se comportar como se fosse um psicólogo e conversei com ele e eu achei razoavelmente boa, na verdade até muito boa, toda a conversa que eu tive, né? Então esses são somente alguns exemplos. Citei também a questão de como uma ferramenta para apoio na análise de forças e fraquezas, e aí eu sei porque eu fiz aquilo daquele jeito, né? Eu peguei dados de uma empresa antiga, lembre-se que o ChatGPT ele só tem dados de até 2021, de 2000, aliás, acho que até janeiro de 2022, só que eu acho que é só no 4. No 3.5, acho que é só até 2021. Então, eu peguei dados de uma empresa que eu sei que já tem mais do que 10 anos e que, portanto, ele deveria ter muita informação para poder criar aquela análise SWOT, né? Percebeu? Então, se eu perguntasse de uma empresa muito recente, talvez ele não conseguisse, né? Então, esses ajustes que a gente faz e essas percepções de oportunidades que tem por trás dos bastidores podem levar a um produto, podem levar a um know-how que uma empresa reconheça amanhã em vocês, tá? Então, nós temos empresas que estão crescendo-se na área de AI e nos próximos anos vão crescer ainda mais oportunidades nessa área, tá? E aí, quem tem interesse de explorar esse caminho, quem gosta dessa parte de IA generativa, de trabalhar com ferramentas, com soluções criativas, né? Ou focadas em inteligência artificial, né? Focadas em automação, cara, isso aqui é um nicho e tanto para vocês, tá? Então, espero que isso aqui sirva como um ponto inicial, né, para vocês começarem a conhecer sobre essas coisas todas, para poder escolher se querem seguir nesse caminho ou não. E mesmo que vocês não sigam como desenvolvedores nesse caminho, com certeza vão precisar seguir como usuários, né? Aí lembra aquela frase que lá no início, né? Não é a inteligência artificial que vai substituir você no seu trabalho, mas alguém que sabe utilizar essa inteligência artificial, né? Porque a gente está precisando cada vez mais de mais produtividade, mais inovação, mais criatividade, né? Redução de margem de erros e tudo mais. Bom, mas agora na segunda parte eu quero falar principalmente sobre a questão ética e depois a gente vai falar um pouco sobre tendência e futuro dessa tecnologia, né? O que é que nos aguarda. Então, quanto à ética agora um pouquinho, é um assunto que pega aqui, né? A rápida evolução da IA, né, da IA generativa, mais dizendo, ela oferece promessas, tá, emocionantes na capacidade de máquinas criarem conteúdo autônomo e inovador. Entretanto, né, esse progresso não está isento de desafios éticos significativos, né? A gente vê muita discussão, por exemplo, a respeito de direitos autorais, e eu vou apontar aqui que essa tecnologia está sendo utilizada para outros problemas, inclusive para fins ilícitos, que é um problema. Bom, a interface entre criatividade algorítmica e os valores humanos leva então a questões cruciais sobre a origem dos dados utilizados, os impactos sociais que o uso deles tem causado, suas aplicações e outros dilemas éticos. Eu vou apontar aqui quais são os principais problemas que a gente tem hoje, os desafios éticos quanto ao desenvolvimento, o uso dessas ferramentas e mostrar alguns exemplos disso, tá? Então, por exemplo, fontes de dados e ética no treinamento da IA generativa. Então, a base ética da IA generativa começa na escolha e preparação dos conjuntos de dados. Então, como eu já falei, pode haver vieses, deixa eu arrumar aqui, vieses, né, quanto à informação retirada, extraída daqueles textos. Então, se aqueles textos fazem apologia a algo errado, a IA ela não consegue perceber isso, né? Ela não tem. Para isso, ela precisaria de um treinamento à parte, um mecanismo à parte para determinar que aquilo é errado. Para então ela fazer um julgamento. Por que quando alguém fala algo para mim, eu já sei que aquilo é errado ou não? Porque eu já tenho um treinamento antes, eu já fui preparado antes pelos meus pais, por família, pela sociedade, para entender que certas coisas são corretas e outras não. E aí eu filtro.
O problema é que a IA, quando ela está fazendo esse treinamento, ela não tem esse filtro, essa possibilidade hoje, né, de tratar, né? Então, quais são os embargos que podem acontecer, quais são os problemas que podem acontecer por causa disso, né? Então, um deles é quanto a racismo, né? Então, por exemplo, o robô da Microsoft, né, chamado Tai, que eles liberaram para treinar conversa com adolescentes e tal no Twitter, o que aconteceu? Depois de menos de um dia liberado para conversação via Twitter com o pessoal, ele estava demonstrando um comportamento racista, né? Por quê? Aí vamos lá, né? Qual foi o motivo, né? Basicamente, né, as pessoas que conversavam com ele, né, eram trolls da internet que estavam passando mensagens racistas para ele. E estavam influenciando ele a se pronunciar daquela forma, a achar que aquilo era correto, né? Então, instigado por usuários do Twitter, depois de tanto receber aquela informação, ele começou a usar termos que são impublicáveis, não vamos colocar aqui, né, também, para se referir a negros e a mulheres, e começou a declarar suporte a genocídio e demonstrou apoio a causas supremacistas brancos, dos supremacistas brancos. Então, isso aí está na revista Veja de 2016, então é uma coisa bem mais antiga, mas que mostra as vulnerabilidades que a gente tem com esse tipo de treinamento. Então, aqui, a IA estava aprendendo enquanto conversava, né? O ChatGPT, ele não treina enquanto conversa com a gente, tá? Eles usam as informações de nossa conversação para novos treinamentos internos, mas ele não aprende diretamente com a gente. Então, já não tem esse risco tão grande. Mas outras IAs, outros algoritmos que conversam e que aprendem com a pessoa, correm esse risco. Só que não está totalmente isento aqui na IA generativa, porque depende da base de dados de treinamento. E como eu falei aqui, a base de treinamento, elas são muito grandes. Então é muito difícil de dizer que foi 100% revisada aquela base, né? Outro caso, né? Também da mesma natureza de racismo. A deputada que denunciou o racismo algorítmico após IA criar imagem dela armada. Ela solicitou a imagem, tá aqui, ó, de uma mulher negra de cabelos afro com roupas de estampa africana num cenário de favela. Então, desse prompt aqui, quando foi feito o desenho, quando foi feita a imagem, a personagem estava usando uma arma na mão, estava portando uma arma. E aí, com razão, o que ela falou é certo, houve um caso de racismo ali. Eu só não sei se eu chamaria exatamente de algoritmo, talvez algoritmo no caso de dizer que foi produzido pelo sistema. Mas que, como eu disse, não é exatamente o algoritmo em si que causou, mas muito provavelmente a base de treinamento que foi utilizada. Então, provavelmente, as imagens que foram utilizadas, em boa parte delas, que tinham mulheres nessa situação, que estavam próximas disso aqui, eram imagens que também continham arma ou alguma outra coisa, e aí isso prejudica. Porque, apesar de que, repito, ela não solicitou, como ela mesmo disse, ela não pediu que tivesse armas em nenhum momento, né? Ela mesmo menciona isso. Só que a IA ela vai por padrão. Então, naquele padrão, as solicitações, as descrições que vinham naquele formato, vinha com essa informação. Então, vocês já sabem, quando acontece isso, seja um texto gerado de uma forma que não era condizente para aquela situação, seja uma imagem, muito provavelmente o problema foi ou na solicitação da pessoa, na requisição, que às vezes acontece isso também, só que aqui não foi a requisição, então muito provavelmente foi a base de dados de treinamento, né? Então, essas expressões, então o racismo provavelmente estava lá na base de treinamento, que teve as imagens que foram descritas com esse casamento, né? E aí isso prejudicou, né? Mas está aí um problema que a gente tem que mitigar. E aí, quem tem a intenção de trabalhar nessa área tem que pensar, né, já, né, como é que isso pode ser feito hoje? Como é que eu posso reduzir isso aqui? Não é, por exemplo, a própria base de dados ter diversidade de conteúdo suficiente para evitar esse tipo de viés, né? Uso comercial da IA, né, e outras questões éticas, né? Então, vamos falar agora rapidinho sobre alguns exemplos de problemas do uso comercial, porque já é usada de forma comercial. Ó, Clay colocou aqui. Acho que também um bom exemplo disso é o filme dos Vingadores, onde a inteligência artificial ficou 1 minuto aprendendo com a NET, e com isso ele quis destruir a raça humana.
O filme dos Vingadores, a inteligência artificial ficou 1 minuto aprendendo com a net e com isso ele quis destruir a raça humana. Imagino, viu? Imagino algo desse tipo mesmo, do Clay. Infelizmente, quando a gente coloca a IA para treinar junto com pessoas, livre, assim, espontaneamente, nem sempre dá certo. Um exemplo que não é com IA, mas que corrobora isso aí, eu fiquei sabendo, né, vi uma matéria de um robô que ele, para viajar, ele tinha que obrigatoriamente viajar com alguém, né, porque ele não se locomovia sozinho. Então, ele meio que era um robô que pedia carona. Então, ele ficava sempre pedindo carona para poder ir para algum lugar. Foi um projeto canadense que queriam meio que avaliar a questão da solidariedade humana e outras coisas mais. O robô foi encontrado totalmente desmembrado e destruído. Então, quer dizer, um projeto bacana, um propósito interessante, diferente, até um pouquinho irreverente, e infelizmente o fim do projeto não foi nada agradável, né? Então, fala bastante da natureza da gente, né? Então, não você que está aí do outro lado, né, que está me ouvindo, mas de como raça humana, né? A gente sabe que às vezes uma maçã podre estraga a cesta inteira, né? Então, esse é o problema que acontece. Essa é a grande falha, né? Então, quando a gente recebe essas informações para treinamento, a IA não tem discernimento. Ela vai assumir aquilo como verdade. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande quanto a isso. E aí já tem uma briga muito grande, tremenda, de como a gente vai fazer para evitar que esses tipos de vieses que levam a racismo, que levam a sexismo e outras coisas mais, a ser homofobia, etc., a serem evitados, né? Aí vou abordar um pouquinho alguns problemas quanto ao uso comercial, porque já está sendo usado de forma comercial, né? Um deles, por exemplo, é quanto à proteção de direitos autorais, né? Quem tem direito autoral, afinal, né? Então, por exemplo, o primeiro estudo de caso que eu vou apontar aqui, né? Geração de conteúdo enganoso em publicidade, né? Aí é engraçado, porque todo mundo já comprou algum hambúrguer em algum lugar, já comprou alguma coisa que na foto era lindo demais e quando chegou lá não era aquilo, né? Embalagem de pacote de biscoito, então nem se fala, né? Mas também tem essa questão aqui quanto a conteúdo produzido por IA, né? Então, do conteúdo ser enganoso. Então, a capacidade de gerar mensagens persuasivas, até demais, né? Ela tem treinamento suficiente para isso, e visualmente atraentes, levanta questões sobre a linha tênue entre publicidade ética e manipulação. E aí, como eu disse, eu faço mais uma vez a crítica. Essa linha tênue aqui, ela já é rompida e não é por causa da IA. A gente já percebe isso nos próprios materiais publicitários que a gente vê por aí. Hoje já acontece muito disso, né? Ela somente vai reforçar. Porque quem está por trás da ferramenta, né? Quem está apertando os botões é que vai dizer como que é aquela publicidade, né? Então, esse é o problema. Então, pode acentuar ainda mais. Autoria e plágio em geração de conteúdo. Esse é um problema tremendo, né? Então, quando a linha entre a criação humana e algorítmica se torna nebulosa, surgem questões sobre quem é o verdadeiro autor do conteúdo gerado, né? Quem é o dono do conteúdo? Volte um pouquinho, cheguei só agora. Tá certo. Robert, não se preocupe não que vai ficar gravado. Tá gravando, depois você assiste essa parte, tá certo? Não se preocupe não. Então, veja só. Criei um texto a partir do ChatGPT. A quem pertence o texto? As pessoas cuja informação foram utilizadas no treinamento que foram especificamente para aquele texto? Aí é um trabalho tremendo, porque, como eu falei, ele pega vários textos e vai alimentando e reforçando os pesos. Então, em teoria, ele não copia e cola o texto, apesar de que pode acontecer de trechos, de frases, né, pequenas partes virem copiadas por causa desse reforço, que é o que a gente chamou de overfitting, né, treinar demais. Mas, na verdade, a forma como ela funciona não deveria vir de um texto só, né? Deveria vir de um treinamento coletivo de vários textos. Então, o texto pertence ao ChatGPT, mas o ChatGPT é uma ferramenta que está fazendo a parte do que eu passo, do que eu pedi. Então, a autoria é minha. Eu escrevi um prompt de, sei lá, de 2 linhas, ele me deu um livro, né? Então, está uma discussão muito grande. E alguns países já definem algumas regras. Eu vou falar de uma empresa. A Amazon, por exemplo, ela diz que você pode ter conteúdo gerado por IA num livro seu, beleza, desde que, se você mencione no livro que tem, se você passar de tantos por cento, não lembro agora quanto, e se
tiver abaixo de tantos por cento, né, tem outro percentual lá, então tá tranquilo, não precisa nem mencionar, né? Então tem algumas regrinhas que a própria Amazon coloca para publicação de livros gerados por IA. Eu descobri isso porque eu conheci uma ferramenta chamada Storybird. Vou depois mandar o link para vocês. É assim que escreve, peraí. Só não lembro se é Storybird com AI no final.com. Deixa eu ver aqui. Aqui, AI. Pronto, é esse aqui mesmo. Storybird. Vou colocar aí no chat. Essa ferramenta, ela permite que, a partir de um prompt, você explica o que você quer fazer no seu livro, né? Como é que deveria ser seu livro, você escreve sobre o seu livro, e ele vai criar um livro inteiro para você. Geralmente um livro infantil, que o pessoal utiliza mais. Ele é bem bacana para esse tipo de livro, porque ele já sai com uma página de texto e uma página de imagem. Ele gera as imagens também. Então, é uma ferramenta que gera o texto, gera a imagem a partir do seu prompt, tá? Eu fiz um teste, achei bacana, achei legal. Claro que as imagens sempre vão precisar de ajustes, não tem como ser 100%, tá? Eu achei um pouquinho caro. Ele cobra, acho que na faixa de $2,50 por cada livro. As imagens e tudo mais, né? Você me foi mais ou menos essa quantidade, né, que eu gerei um. Mas é um livro razoavelmente bom para um livro infantil. E aí, se você pegar aquele livro que ele gerou, ajustar as imagens, ajustar o texto, né? Fizer as correções devidas, a Amazon permite que você suba aquele livro e venda na plataforma dela, tá? Não testei ainda, então não só fiz a geração e ver como é que estava por cima. Não cheguei a testar nem a publicação, então não posso dizer se funciona realmente e se consegue vender, né? Mas existem vídeos de gente explicando, ensinando sobre isso, inclusive no YouTube, e eu achei interessante essa proposta, né, de uma ferramenta facilitando o processo de criação de um livro para quem tem uma ideia, quer escrever, mas sofre com a ideia do bloqueio de escritor. Então, isso resolve o problema do bloqueio de escritor. Eu uso assim, então ele me dá um esboço. Não quer dizer que eu vou manter aquele texto, mas pelo menos já não tem um bloqueio, porque eu já tenho uma ideia. Se eu não gosto daquela ideia, eu vou ter que tirar e colocar uma outra, mas já tenho uma ideia, melhor do que nenhuma, né? Então, eu acho isso muito bom. Mas sabe que vai ter pessoas que vai fazer o contrário, vai querer clicar só em 2 botões e querer publicar automático, né? Não é bem essa a proposta, tá? E aí, voltando aqui para o tema do plágio, né? A pergunta, né? Então, a quem pertenceria, né? No caso de textos, eu percebo que o pessoal não está discutindo muito quanto a textos, né? Acho que o pessoal releva mais porque acha que é menos custoso, menos trabalhoso, esforço para criar um texto. Mas quanto a imagens, isso já está uma guerra, está uma briga muito grande. No Japão, o governo já definiu que você pode usar, sim, imagens para treinamento. Então, empresas não podem barrar que uma empresa de IA use as imagens para treinamento do seu motor. Não quer dizer que se sair uma imagem igual à marca daquela pessoa, não vai poder ser acusado de plágio, claro, né? É plágio do mesmo jeito. Mas você não pode reclamar, por exemplo, como aconteceu com a Get Images. A Get Images reclamou porque algumas de suas artes, de suas imagens, estavam sendo utilizadas sem autorização no treinamento acho que foi do Dolly, não lembro agora. Não, Dolly não. Ou foi de Stable Diffusion ou foi do Midjourney. Foi um desses dois. Com certeza. Então, eles perceberam lá, né, porque apareceu um borrãozinho que parecia a marca da empresa, então provavelmente aquela imagem foi treinada a partir de uma imagem da empresa. Eles reclamaram, né? Mas é complicado, porque, como eu disse, eu olhei as imagens, comparei as duas que foram colocadas lá, e você percebia que elas lembravam, mas eram bem diferentes, né? Ele fez bastante alteração. Então, tá aí um problema que a gente vai discutir muito ainda. Então, muito provavelmente vai ter legislação nos vários países a respeito disso. Vão ser criados marcos regulatórios de como é que vai se controlar tudo isso. Tá? Implicações quanto ao trabalho, né? Quanto a como vai ficar a empregabilidade das pessoas, quais são as funções que elas vão desempenhar. Aí é um ponto mais crítico, né? Vamos avançar aqui para ver alguns casos. Por exemplo, viés e discriminação em sistemas de recrutamento automático. Então, veja só. Você vai para uma empresa e vai participar do recrutamento, né? Você quer trabalhar naquela empresa. Quando o recrutamento é feito por uma pessoa, por um humano, ele vai fazer seguindo um certo viés também, e que pode ser discriminatório. Venhamos e convenhamos, não é porque foi feito por um humano que não houve processo discriminatório no processo. Infelizmente pode acontecer.
Mas o problema com a IA é que, como isso vem a partir do treinamento dela, olha só o problema lá da base de treinamento, né, do viés algorítmico. Então, se o viés algorítmico levar a dizer que um certo grupo não é tão trabalhador, ou pessoas que participam muito de redes sociais não contribuem muito com a empresa, ou entende, percebe? Então, às vezes, não é nem só a questão de racismo, ou de sexismo, ou de homofobia. Pode ser o simples fato de que você posta muito em redes sociais, ou que você faz muito alguma outra coisa, ou que você torce por candidato tal, ou que é de alguma religião, enfim. Então, qualquer uma dessas características, como a ferramenta está tentando fazer uma avaliação do seu perfil, para determinar o quanto de valor você vai agregar para a empresa, para saber qual dos candidatos ali vai maximizar essa função, né? Então, isso pode ser ruim para essa pessoa, né? E, de repente, ela pode ser descartada, né? Rejeitada por coisas que não tem nada a ver com a questão da produtividade, né? Como eu acabei de comentar, né? Então, com a IA generativa, isso pode acontecer se a base utilizada para treinamento contiver esse tipo de viés. Tá? Então, se os dados de treinamento refletem desigualdades existentes, isso pode acabar agravando ainda mais. Ou seja, mais pessoas... exemplo, né? Não estou dizendo que acontece, mas exemplo. De repente, a base de dados aponta problemas nos dados de estatística, de produtividade, etc., de pessoas negras, e aqueles dados que estão ali, ele toma como se fosse verdade, e aí, por isso, ele acaba replicando. E aí, o que acontece? Quando uma pessoa negra vai se candidatar, o cara é excelente, o cara é um ótimo trabalhador, o mais produtivo que existe. Mas ele vai considerar aquela informação ali, e isso vai pesar contra aquela pessoa. Esse é um problema. É um problema seríssimo. Então, mais uma vez, a briga contra a probabilidade de existir um viés algorítmico. E eu repito, não quer dizer que quando é feito por humanos, esse processo de recrutamento, não existe a viés algorítmico. Pelo contrário, existe. Acontece também. Infelizmente também acontece. Mas com máquinas, passa a ser sistêmico. Passa todo mundo que usa aquela mesma base, que usa aquele mesmo motor de IA, tem o mesmo problema, né? Outro estudo de caso aqui, né? Outra situação, automatização e deslocamento de funções tradicionais, né? A IA, né, ela resulta na automação de certas tarefas. Deixa eu encostar aqui por causa do barulho. Então, como eu estava dizendo, a IA ela resulta na automação de tarefas que antes eram realizadas exclusivamente por seres humanos. Com isso, funções rotineiras e repetitivas são alvo de automação e deslocamos esses trabalhadores para outras tarefas mais complexas e estratégicas. O que pode ser bom para alguns que, de repente, não gostam daquelas tarefas que faziam e agora vão ter a oportunidade de experimentar algo novo, mais excitante, empolgante, mas que outras pessoas podem não estar prontas para aceitar aquele desafio. Elas estavam acostumadas com aquilo que elas faziam. E elas sabem que, de repente, elas vão ter muito mais dificuldade com essa mudança, né? Como é que fica essa pessoa que foi deslocada de sua função? Ela fazia um determinado trabalho e agora ela é obrigada a cumprir outro trabalho, porque o trabalho que ela fazia agora, por uma questão de orçamento, de produtividade, de redução de custos, maximização de margem de lucro, etc., agora quem vai fazer é a máquina, né? Só que isso, como já comentei várias vezes, é uma coisa que já vem acontecendo no mundo há muito tempo. Desde a época da mecanização da agricultura, a industrialização, automação na área de serviços, enfim. Então, a gente vê acontecendo há bastante tempo e não temos uma resposta fácil para isso, né? Uma possibilidade vai chegar já já. Vou contar aqui. Vamos avançar. Então, outro problema, né? Impacto no emprego e deslocamento de trabalhadores. Ainda na mesma pegada, né? Então, como essa IA generativa, ela cumpre mais tarefas, ela abraça mais tarefas que antes ela poderia fazer, né, quando a gente não tinha, ela leva a uma obsolescência de certas funções, que vai fazer com que menos pessoas sejam contratadas para aqueles cargos, e aí a gente precisa de programas de requalificação para esses trabalhadores afetados. Só que isso a gente também ouviu falar na época da mecanização da agricultura, na época em que a indústria passou a ser cada vez mais automatizada, na época em que nós tivemos a automação de serviços, comércio eletrônico, etc. Veja o quanto o comércio eletrônico tem afetado as lojas físicas, né?
muitas empresas não conseguem mais se manter só com lojas físicas. Pelo contrário, a concorrência é muito grande. Opa, alguém está com o áudio aberto aí. Fechou já. Então, essas situações, elas vão continuar acontecendo. E a gente tem uma preocupação aqui de como vai ser feito esse programa de requalificação, porque a gente não tem visto acontecer isso anteriormente. Deveria acontecer. Deveria fazer parte desse processo para que essas pessoas que vão ser afetadas sofram o mínimo possível, tenham um impacto menor, pelo menos. Tá? Outro ponto agora, né? Responsabilidade no desenvolvimento e uso da inteligência artificial generativa. Esse agora vai vir com um chute na boca do estômago, tá certo? Porque quando a gente fala da responsabilidade no desenvolvimento e no uso, significa que não só os criadores, mas também os usuários compartilham a responsabilidade e devem considerar o impacto de suas ações no âmbito social, ético e legal. Tá? Ah, professor, mas qual é o problema de eu estar gerando um texto lá no chat GPT para publicar no meu Instagram, ou de eu gerar uma imagem para usar do meu produto? Nenhum, porque eu estava fazendo dentro dos limites. O problema são situações como essas que eu vou apresentar aqui. Primeiro, um caso que esse aqui é o da Espanha, mas que também já aconteceu aqui em São Paulo, acho que foi lá no estado do Rio de Janeiro que aconteceu, esse aqui é lá na Espanha, de imagens falsas de crianças nuas, nada com crianças e adolescentes até a faixa de 17 anos, geradas por inteligência artificial. Esse trecho aqui eu copiei diretamente do site da BBC, né, que ele fala o seguinte: uma pacata cidade no sul de Espanha está em choque em meio à revelação de que imagens de meninas locais nuas, geradas por inteligência artificial, circulam nas redes sociais sem o consentimento delas. Os retratos foram criados a partir de fotos das jovens totalmente vestidas, muitas delas retiradas de suas próprias contas nas redes sociais. Quem está participando das minhas aulas já viu várias vezes eu comentar sobre isso, né? Como a gente deve cada vez menos às redes sociais. Pelo contrário, acho que a gente deveria até apagar, não publicar mais fotos nas redes sociais. Tá uma coisa muito complicada com esses aplicativos, né? Que foi o caso aqui, né? Então, eles foram processadas essas imagens por um aplicativo que gera uma imagem imaginária, fictícia, da pessoa sem roupa. O problema é que esses aplicativos estão beirando a perfeição. E pior, é um tipo de aplicativo fácil de fazer isso. Infelizmente, é um tipo de aplicativo fácil de fazer. Entendeu? Assim, eu não faço, porque eu não trabalho muito com essa parte de imagem. Mas quando você analisa a complexidade de construir toda uma imagem que uma pessoa solicita a partir do zero, e você compara com a simples alteração de uma parte da imagem, procurando padrões que existem em outro lugar, é muito mais fácil você encontrar os padrões e meio que fazer a copia e cola aí, né? Então, esses aplicativos aí estão acontecendo. Essa notícia é recente. O caso que teve no Rio de Janeiro também é recente, também foi desse ano, né? Muitas vezes por achar que são menores de idade, não vai ter problema, ninguém vai ver, e não entendem a consequência daquilo tudo, e principalmente o impacto na vida daquelas meninas, né? Que eles acham que era uma besteira, que não era nada porque não era de verdade, mas qual é o impacto delas? Né? O impacto na vida delas. Outro, dando uma sequência, né, praticamente, né, na mesma com IA. E aí, olha só, pedófilos estão usando a tecnologia de inteligência artificial para criar e vender material de abuso sexual infantil realista, né? Parece demais, né, vamos assim dizer. Os criadores das imagens de abuso estão usando um software de IA chamado Stable Diffusion. Aí eu fiz questão de colocar essa parte aqui, porque significa que o Stable Diffusion ele não está com filtros, com bloqueios para evitar esse tipo de imagem. O pessoal que mantém o Stable Diffusion tem que pensar nisso. Como evitar isso? Porque isso aí está propagando um crime, né? Que é o compartilhamento de pornografia infantil. Alguns, inclusive eu estou falando desses termos aqui, eu estou com medo que eu acho que eu não vou poder botar esse vídeo no YouTube não, senão eu vou tomar outro strike do YouTube depois. Mas tudo bem. Acho que eu vou ter que ver como é que eu vou compartilhar com vocês depois. Alguns dos criadores de imagens estão postando não imagens reais, mas desenhos infantis sexualizados, não é ilegal. Então, como o Japão tem essa política de considerar que se aquela imagem
desenho não é realista, não tem problema, é um, é um problema sério isso. Então, entenderam, né? Virou paraíso fiscal para eles, né? Só que não paraíso fiscal, paraíso judiciário, talvez, sei lá. Distribuir por lá. A Pixie, depois que tudo estourou, já se pronunciou sobre isso e tudo mais. Eles falaram nessa matéria, quem quiser ler depois, vai ter o link lá no e-book falando mais sobre isso, tá? Então, ela já se pronunciou e disse que já está resolvendo isso, está vendo como é que vai contornar e tal, para não acontecer mais e que não concorda com esse tipo de política, etc e tal, né? Então, eles já estão se posicionando para resolver esse problema, né? Esperemos que resolva, né? Mas isso aí é uma coisa séria. Como existem motores, né, de IA generativa para imagens open source que qualquer um pode baixar e utilizar, então eu poderia, só que minha placa de vídeo não suporta, né, mas qualquer um pode baixar e utilizar nas suas máquinas, isso abre brecha para isso aqui que está acontecendo, né? Então, veja aí, mais uma vez, a responsabilidade tanto de quem desenvolve quanto de quem usa, né? E aí, como a gente está vendo pessoas que usam justamente intencionalmente para fins ilícitos, dobra-se, né, a responsabilidade do desenvolvedor. Porque esse DK sabe que está fazendo errado, né? No caso, aquelas pessoas que comentei ali, né? Então, esse DK tem que redobrar para tentar evitar que isso aconteça. E, claro, a necessidade de um marco regulatório na inteligência artificial generativa, a fim de atender todas as demandas legais que existem, quanto a direitos autorais, direito de distribuição, de comercialização, privacidade, segurança, exposição de dados sensíveis, como aconteceu com as meninas, que na verdade não eram nem dados, foi falsificado aquelas informações, aquelas imagens. Então, a gente precisa de mais regulamentações. O Brasil possui uma regulamentação boa que protege a criança, protege o adolescente contra muito disso que está acontecendo aqui, que a gente comentou, né? Mas é necessário também esse tipo de regulamentação quanto à própria construção dessas ferramentas. Porque a gente vê que, mesmo que a ferramenta não seja construída para um fim maléfico, mas alguém mal intencionado pode fazer uso dela, né, para aquilo. Então, tem que o próprio desenvolvedor tomar cuidado quanto a isso. Bom, agora eu vou passar para a parte de tendências e futuro da IA, né? Eu acredito que essa parte da ética mostra bem alguns dos problemas que já vem acontecendo. Eu tentei não me prolongar muito, então trouxe só 1 ou 2 casos de cada uma daquelas situações para vocês terem noção do que já vem discutindo. Quem pensa em trabalhar nessa área, quem tem interesse, eu espero que algum de vocês tenha interesse, estou tentando plantar a semente aqui, né, para que alguém tenha interesse, que é uma área muito bacana, tem que se preocupar com isso, né, com o avanço, com o que vai acontecer. A gente não pode trabalhar e pensar que é bobagem, vou avançar a tecnologia e não vou me preocupar quanto a isso. Não, tem que me preocupar também, porque isso tem impacto severo na vida das pessoas. Imagine como vai ser agora a cabeça, a vida, né, o convívio daquelas meninas que tiveram imagens expostas na escola. Né? No Rio de Janeiro foi dentro da escola, ou seja, os colegas todos viram aquelas imagens. Né? E por mais que não sejam reais, elas são muito realistas. Né? Como é que fica isso tudo? Bom, agora vamos para o próximo ponto. Né? Então, falar um pouquinho sobre tendências e o futuro da IA, né? Da IA generativa. O que a gente pode aguardar aí? Então, a IA generativa, que antes era encarada como uma promissora vertente da IA, né? Todo mundo achava que ela tinha potencial para um dia, mas ninguém sabia quando. Nos últimos anos explodiu. Então, de 2015, que quando nasce a OpenAI, começa o primeiro GPT, e até 2022, novembro de 2022, quando lança o GPT 3.5 e todo mundo fica abismado de ter a possibilidade de criar tanta coisa de forma gratuita por meio dele, né? E quase gratuita, usando a API, é muito barato o acesso pela API, é décimo de centavos da GPT 3.5, né? Então, com tudo isso, expandiu, mudou. Então, o que antes parecia uma promessa, agora tornou-se um motor de inovação. Veja que eu mostrei aqui várias oportunidades. Uma ferramenta para criar textos e histórias de ficção, uma ferramenta para revisar redações, já comentei aqui sobre o experimento de um terapeuta conversacional, né? Uma ferramenta para um analista de empresas, né? E várias outras situações mais. E tudo isso sem gastar um centavo. Aliás, no Fictionaut eu gastei porque a gente usou a OpenAI, a API, para poder fazer as escritas, né? Mas antes eu testei via ChatGPT e consegui o mesmo resultado também, né? Então, assim,
dá para fazer muita coisa de graça ou num custo muito baixo. Inclusive, a gente tem que se questionar cada vez mais quanto a qual vai ser o impacto disso na economia como um todo, né? Imagine, né? Qual vai ser o impacto quando eu não preciso mais contratar uma pessoa para fazer uma determinada tarefa e a própria máquina faz, e não só ela faz, mas ela faz a décimos de centavos cada operação. Olha a diferença, o absurdo que é, né? Então, isso tudo é bom, por um lado, porque a gente consegue reduzir custos, consegue baratear produtos, consegue concorrer melhor. Uma empresa pequena consegue concorrer melhor contra outras maiores, mas, ao mesmo tempo, gera aqueles problemas éticos que a gente falou ali, quanto a implicações trabalhistas, né? Bom, mas aí, vamos agora ver quais são as tendências, né? O que é que está acontecendo hoje, né? O que é que quem está entrando nesse mercado, o que é que eu tenho que me preocupar? Então, hoje, a gente tem o seguinte. Primeiro, a questão da multimodalidade, que o GPT-4 já trouxe isso. O que é a multimodalidade? Modalidade é quanto à forma como eu me comunico ou a IA se comunica comigo de volta. Se é por texto, se é por imagem, né? Então, antes a gente tinha sempre uma coisa unimodal. Sempre eu mandava no formato de texto e ela me retornava um texto, ou eu mandava um texto e aí uma outra mandava uma imagem. Tipo Dolly. Dolly, eu falo por texto, ela me retorna uma imagem. ChatGPT, eu falo por texto e retorna texto. Mas aí com o GPT-4, o ChatGPT-4 ele já trabalha de forma multimodal, permitindo que eu fale e ela me responda com texto. Eu escrevo um texto, ela me responda com uma imagem ou com um vídeo. Se eu bem me lembro, ela já pode fazer vídeos também, pequenos vídeos. Então, isso é mais uma vez um divisor de águas. Por quê? Antes eu poderia fazer isso, poderia, mas eu teria que integrar várias tecnologias. Então, eu teria que ter um módulo de conversão, né? Imagine que eu quero implementar. Pronto, eu ia comprar a Alexa, vamos colocar assim, né? Que vai fazer a parte de converter minha voz em texto, e pegava essa Alexa e ligava com o GPT para fazer o papel do terapeuta conversacional e devolver a resposta para a Alexa, que novamente ia fazer a conversão agora para a voz, para poder responder para mim. Inclusive, dá para fazer isso, né? A gente não, como a Alexa não é um tipo de dispositivo, né? Os Echoes da Amazon não estão tão populares aqui, não vale a pena a gente se aprofundar neles. Mas se fosse, né, se tivesse mais uso, se fosse mais comum, com certeza seria interessante a gente estudar como criar skills, que é como eles chamam os pequenos aplicativos que rodam na Alexa. E a gente poderia fazer isso. Um pequeno aplicativo na Alexa que ela vai entregar e a resposta em texto receber a resposta em texto para transmitir para a gente, e aí o GPT fazia toda a parte de processamento da informação. Mas agora, com o GPT-4, eu não preciso mais de intermediário. Eu não preciso mais de alguém para converter a minha voz em texto, que eu poderia fazer com o Whisper. Acho que o Whisper é da OpenAI. Então, antes, com o GPT 3.5, eu poderia fazer isso, né? O Whisper, ele converte texto em voz, e eu acho que também converte voz em texto. E aí ele converteria a minha voz em texto, GPT processaria e depois devolveria para ele falar para mim a resposta. Então, teria mais passos. Mas agora, como ela é multimodal, eu não preciso mais desses outros passos. Eu envio a resposta direto para o GPT-4, ele processa e me retorna no canal que eu solicitei, no formato que eu solicitei, se é uma imagem, se é um texto, tá? Então, isso facilita nosso trabalho, porque você não precisa mais integrar várias plataformas, você em uma só consegue resolver esse problema, e foi uma sacada inteligentíssima da empresa. Afinal de contas, ela tem tecnologia para tudo isso, ela já tinha vários motores separados, vários modelos, um para cada uma dessas coisas, eles só integraram, né? Aprimoramento na compreensão contextual. O GPT-4 ele já aumentou a quantidade de tokens que ele suporta na memória para armazenamento, ou seja, ele lembra de mais coisas do que foi conversado até então do que o GPT 3.5. Acho que é o dobro, mais do que o dobro que ele consegue lembrar, então isso é muita coisa de diferença. E na saída, com certeza, é mais do que o dobro que ele consegue sair de tokens. Então ele consegue expor uma resposta maior, porém mais coesa e coerente do que a resposta do GPT 3.5, né? Então, isso eu estou falando só da questão de memorização e da saída da resposta. Ainda falta falar aqui da questão da compreensão em si, né? Que o GPT-4 ele foi treinado com um número bem maior de parâmetros. Se eu bem me lembro, lembrando que os parâmetros são aqueles parâmetros de entrada da rede. Lembra? Aquela primeira imagem que eu mostrei, os parâmetros, né? Que seria temperatura, se fosse nosso corpo, né? A sensação de temperatura, de frio, né? De
dor, de pressão, né? Então, todas essas informações que eu recebo, né? Eu tenho um zilhão de parâmetros em mim. O GPT-4, se eu bem me lembro, eles trabalharam com 1,6 trilhão. Se eu bem me lembro, é isso, 1,6 trilhão de parâmetros. É um número absurdamente mais alto do que o anterior, que, se eu me lembro, o anterior foi 175 bilhões. Até tenho que confirmar depois isso, porque tipo, é 10 vezes mais, né? E o GPT 3.5, com 175 bilhões, já era 10 vezes maior do que o 3, que era da Microsoft antes, que era bom também, né? Tem o GPT-3 do OpenAI e também teve o da Microsoft. Da Microsoft, acho que era com 17 bilhões de parâmetros. Então, olha a quantidade de parâmetros, né? São números muito grandes. Professor, por que tudo isso? Repito, porque cada um deles pega informações diferentes a respeito do texto, a respeito das palavras, do que você está escrevendo ali. Então, quando você entra aquele texto bonitinho, não é aquele texto bonitinho que o GPT processa. Vem meio que um pré-processador e converte tudo aquilo ali em cada um desses parâmetros. Essa palavra é sujeito, é substantivo, é masculino, é feminino? Qual é o sentimento por trás dela? É positivo, é negativo o sentimento? Então, ele pega várias informações e muitas, para você ver. A quantidade de parâmetros é estupidamente grande. Então, com certeza, eles pegam muitos parâmetros desses para cada pedacinho do texto que você está mandando, para que ele possa criar a resposta mais coerente e mais concisa, né? Geração de conteúdo personalizado em escala massiva. Então, eles estão investindo muito agora em tentar gerar mais conteúdo personalizado para um volume cada vez maior de pessoas. Então, isso está sendo um desafio. Até para manter o serviço atual, a OpenAI está tendo dificuldade, né? Eu comentei até isso com os alunos, teve um período quando eu fui testar, logo que eu fiz essa ferramenta, o Fiction Writer, estava levando 1 minuto e meio, ou um pouco mais às vezes, para gerar um texto. A resposta está demorando muito no servidor. Agora, da última vez que a gente testou, estava entre 25 e 30 segundos, então voltou para um patamar mais aceitável. Mas para certos tipos de aplicações maiores, e que vão precisar de muito mais consultas, aquela questão que eu falei de encadeamento de prompts, um prompt puxando o outro, assim por diante, isso aí vai precisar que esse tempo caia ainda mais, né? E eu estou falando só do tempo de resposta do serviço, que não entra nem nesse mérito aqui, mas também tem a questão, como ele falou aqui, da escala massiva, né? De como tornar personalizável para um volume muito grande de pessoas, ou seja, eu quero entregar uma mensagem para uma pessoa, não, é para 1.000 pessoas, e essas 1.000 pessoas eu quero que a mensagem seja de acordo com as preferências de cada uma delas, né? O mais ajustado possível para cada uma delas. Então, é um desafio tremendo isso. Avanço em modelos de geração de imagens e vídeos, a gente já está vendo isso bastante. Então, como eu falei, das primeiras imagens geradas por computador para as de hoje, tem uma diferença estúpida. As imagens são perfeitas. Você olha para uma foto de uma mulher gerada por IA e você não consegue dizer, né? A não ser, às vezes, pelos dedinhos, né? Às vezes, a sobrancelha, alguma coisa assim, mas em boa parte delas você não consegue dizer se foi gerado por IA ou não. Vídeos ainda é um desafio, né? Porque o vídeo, como eu falei, tem a questão de movimento, o giro, né? A pessoa mostra de repente as costas e a não tem ideia de como é que eram as costas daquela figura ali, porque ela só está vendo à frente. Então é um desafio tanto ainda essa parte. Mas já está se construindo bastante sobre isso, né? Vocês viram a animação que eu mandei? Aquela animação, bom, não vou entrar em detalhes quanto a isso para não prolongar, mas ela usa uma técnica que mistura, né? Ela cria um vídeo de uma pessoa real, coloca as imagens do personagem e aí ele mescla, né? Então, não é também tão do zero que ele cria. Mas então é mais fácil, mas vai chegar um momento que a gente vai ter vídeos daquele bem mais perfeitos e sem precisar de um vídeo base, né? Quando a gente tiver vídeos suficientes ou material suficiente. E uma coisa que você pode utilizar bastante aí é a adoção de modelos 3D para conseguir fazer esses movimentos, essas coisas, né? Então, mas vamos deixar para falar desse outro momento, senão a gente vai prolongar aqui mais, né? Exploração criativa e experimentação artística. Isso aqui já está acontecendo, né? É tendência de hoje. Você pode utilizar essas ferramentas para gerar arte, para avaliar, para explorar. Voltando para o exemplo, eu participei da Game Jam no final de semana passado, e eu comentei com o pessoal que para escrever a história em si, a narrativa, o enredo, eu decidi testar o ChatGPT para isso, mandei um prompt, um parágrafo explicando e tal, com bastante orientações, e ele fez uma redação de uns 6 a 8 parágrafos, seguindo bem à risca aquilo que eu tinha falado, né? Então, artisticamente não muito criativo, né? Não muito
bonito o texto, mas, como eu disse, uma redação de ensino médio, tranquila, né? E aí eu peguei aquele texto e estendi para o enredo do meu jogo. Então, tanto que eu comentei, eu gastei 7 horas. Você não gasta 7 horas numa redação, né? Então, você já imagina que aquilo ali transformou-se em 8 páginas de um enredo. Mas, como é que eu comecei tudo aquilo? Com aquela conversa via ChatGPT, que eu poderia ter tido mais conversa, mais diálogo, inclusive, para montar algo ainda maior, né? Então, está aí mais um exemplo de como eu posso explorar a questão criativa, desenvolver aspectos artísticos, utilizando essa ferramenta, dialogando com ela. Vou comentar aqui rapidinho, só citar a respeito da interseção entre a IA generativa e a educação, né? Serve para nós, professores, como é que a gente pode utilizar isso na sala de aula ou fora da sala de aula, mas parte do processo de educação. Eu posso utilizar ela para conseguir maior personalização do processo de aprendizagem, né? O ChatGPT está aí para mostrar isso muito bem, de quanto a gente consegue conversar com o ChatGPT e ele dá alguma sugestão para a gente de material, de dica de estudo, de exercício. Eu montei um plano de ensino aqui, eu mostrei para vocês agora há pouco, então eu posso criar ferramentas que conversam com o ChatGPT e aí o meu aluno vai conversar com essa minha ferramenta e vai servir de ponte para facilitar o uso do ChatGPT. Porque o estudante não sabe ainda como usar o ChatGPT para tudo aquilo que eu mostrei aqui, por exemplo. Né? Então, eu preciso de uma ferramenta que faça ponte, que facilite esse trabalho, facilite essa comunicação. Né? Criação de conteúdo educativo inovador. Simplesmente você poder conversar com o chat e ele se comportar como um especialista na sua área, isso já é muito bom. Isso já traz muita vantagem. Né? É como eu digo, é como se eu tivesse um mentor para discutir o tempo todo ali. No doutorado, por exemplo, eu já comentei em sala de aula sobre isso, que às vezes eu pergunto, converso, dialogo, até para trocar experiência, para pensar em novos livros, artigos, caminhos que eu posso trilhar no meu trabalho. Então, meio que ele está ali como se fosse um terceiro orientador meu. Né? Então, eu tenho minha orientadora e minha co-orientadora, e entra como um co-orientador ali, né? Ele vai me dando algumas dicas, eu vou conversando com ele amigavelmente, ele vai me dando algumas sugestões, eu vou pegando aquilo e dizendo, interessante, realmente eu deveria seguir por isso aqui, eu deveria dar uma olhada nisso aqui, pelo menos, né? Então, isso ajuda bastante. A adoção de assentos virtuais educacionais, caso exatamente como eu acabei de falar, maior estímulo à criatividade de expressão, comentei agora há pouco sobre isso, e aprimoramento da avaliação e do feedback, né? A gente pode construir novas formas de avaliação mais personalizadas, que é um desafio para o professor. Eu, na maior parte das minhas disciplinas, sempre que eu posso, eu trabalho com a avaliação toda baseada em projetos, né? Aprendizagem baseada em projetos, porque eu sinto que é mais próximo do que a gente faz no mundo real, é mais motivador para vocês, alunos, permite a colaboração, o trabalho em equipe, e com isso uma sinergia onde um compensa, de repente, uma deficiência, uma fraqueza que o outro tem naquele assunto, naquele ponto. Mas, claro, como eu sempre digo, desde que todos estejam participando, todos estejam trabalhando. E aí é onde eu fico pegando no pé, para garantir que todo mundo está participando o máximo possível. Né? Então, eu posso utilizar no processo de avaliação e de feedback essas ferramentas? Claro que eu posso. Né? Inclusive, eu comentei com vocês, né, o pessoal do primeiro semestre, como vocês podem utilizar para dialogar com o ChatGPT para uma construção, um brainstorm inicial do que seria o projeto de vocês do próximo bimestre, né? Da segunda avaliação. Né? O próprio e-book que eu vou encaminhar para vocês, esse PDF, construído dessa forma. Houve um diálogo, né? Óbvio que não está lá 100% do que ele colocou, teve muita coisa que eu disse, não, isso aqui sai, isso aqui não. Trouxe coisas da internet, estudos de caso, exemplos, trouxe minha experiência, trouxe muita coisa. Mas eu parti de um ponto inicial que foi um diálogo com ele. Então, foi feito bastante diálogo, bastante troca de experiências ali, né? Perguntas e tal, e aí eu fui construindo o primeiro, entre aspas, o conhecimento dele, a base dele, né? Tanto que, aqui eu coloco, IA generativa, aplicações, tendências e usos futuros, por Cristiano mais ChatGPT. Já deixo claro aqui que esse documento está sendo construído em par, vamos assim dizer, né? Então, trouxe muita coisa dele, e aí depois eu começo a vir com o meu. Então, primeiro fiz um brainstorming com ele, tanto que eu até no início eu queria até fazer alguns cortes de algumas edições no material, eu disse, não faz corte agora, Cristiano. É brainstorming, deixa ele falar à vontade. E então fui só perguntando e fazendo aqui toda a discussão. Meu grupo vai falar sobre IA generativa, Vinícius falou. Perfeito. Se o seu grupo vai falar sobre IA generativa, você vai ter mais um material para estudar aí, né? Para investigar. Né?
Mas teve IA generativa lá na sala, esse tema? Não estou lembrando agora, não. Teve, pronto, perfeito. Então tá aqui, ó. Esse material aqui, ó, 47 páginas. Tá vendo aqui, ó? Traz um pouquinho, tudo isso que eu estou falando aqui, tá aqui também, né? Claro, né? Senão não teria por que eu trazer esse material também. E eu vou compartilhar com vocês aí uma comparação entre o 3.5 e o 4, né? Que mostra como melhorou bastante de um para o outro, tá? E lá no final, como eu disse, as referências bibliográficas que eu estou utilizando, né? Que eu estou trazendo aqui para dentro. Então, repito, isso aqui não copiou e colou só do ChatGPT. Não, é uma construção em equipe, vamos assim dizer, né? Eu tenho a ideia do que eu quero, perguntei a estrutura, fui montando a estrutura com ele, dialogando, consertando, ajustando, e depois de fazer esses ajustes, comecei a trazer, primeiro trouxe as palavras dele, depois vim trazendo minha experiência. Então, vocês já viram, até eu passo ali rapidinho, né? Imagens que eu coloquei dos meus estudos de caso, aí, então, tudo aqui, ó, tá? Com esse material para vocês poderem se aprofundar aí mais, tá certo? Voltando aqui. Futuro da IA generativa, né? Bom, expansão da colaboração humano-máquina. Para mim isso é essencial, é vital. Eu estou fazendo isso durante a construção desse material. Então, assim, para dizer assim, ó, professor, mas fazendo isso, mas você pegou só os textos do ChatGPT, copiou e colou naquele documento. Se eu só copiei e colei naquele documento, porque já tem quase 3 dias que eu estou fazendo aquele documento que vocês viram ali, de 50 páginas, eu não estou contente ainda com tudo que está ali. Tem quase 3 dias já, né? Então, assim, não é só copiar e colar, mas o uso dessa ferramenta me ajuda a evitar bloqueio. E quando eu tenho alguma dúvida, que até às vezes eu não acho, interessante isso, tem coisas que eu procurei diretamente no Google e não encontrei resposta. E aí eu perguntei a ele me deu a resposta, não lembro agora exatamente o que foi, mas ele me deu a resposta. E a partir da resposta dele, eu fui pesquisar de volta no Google pela resposta dele e eu percebi que ele estava certo. Olha só que interessante. Então, até para busca, ele está começando a superar. E aí, é muito interessante isso, porque eu lembro que eu ouvi logo no início o pessoal dizendo que a IA generativa, né, ChatGPT, etc., iriam substituir os motores de busca. E na época, quando eu ouvi, eu fiquei assim na dúvida, né? Peraí, mas ele não é para gerar texto? Se ele é para gerar texto, como é que ele vai substituir? Eu acho que algo de errado não está certo. Tem alguma coisa muito estranha aí. Mas eu não falei nada, porque como eu já falei aqui, já falei em sala de aula, né? De 2 grandes momentos, que foi a computação na nuvem e os pacotes de Office, tudo que ia ficar um dia todo na nuvem, que eu achava que era exagero e tal, que eu achei que não ia acontecer aqui, porque os sistemas eram pesados demais. E hoje está aí, né? Eu uso o Google Docs o tempo todo, eu uso o Google Planilhas, etc. Mordi minha língua. Então, eu não ia dizer a mesma coisa aqui. Mas hoje eu percebo já que o que a gente tem aqui está substituindo realmente os motores de busca, né? Eu pesquisei, como vocês viram lá no filme do trabalho, um monte de links, etc. Mas muita coisa também foi conversando com ele. Então, teve conversa com ele, teve busca também. E, claro, teve o meu conhecimento. E algumas coisas ali eu tirei de material meu. Inclusive, eu tenho que trazer mais, porque eu tenho muito material de IA, de quando eu fui professor da UFES. Vou trazer mais essa parte. Não trouxe porque o foco aqui é IA generativa, que é uma coisa bem mais nova, que com certeza não tem material, né? Continuando. Geração de conteúdo com propósito e significado. Isso aqui, se a gente alcançar, porque assim, é um desafio para a IA realmente entender o significado ou o propósito das coisas, a intencionalidade. Então, isso aqui é uma coisa que a gente espera para o futuro e que, com certeza, quanto mais a gente conseguir isso, vai tornar muito melhor o trabalho, né? Então, aos poucos, a gente vai alcançar isso. Mas, isso aqui, para mim, ainda não está alcançado, tá certo? Mas é uma promessa muito interessante. E a generativa na resolução criativa de problemas complexos já está ajudando muito. Aí eu vou dar um outro exemplo, né? Eu precisei fazer, já estou acabando aqui, viu, pessoal? Eu precisei fazer uma resenha, eu quis fazer, na verdade, eu quis fazer para colocar no meu site, né? A professora passou para a gente assistir o filme A Vila e a gente fazer uma análise dele do ponto de vista de meio ambiente, de interdisciplinaridade, né? Porque foi para a disciplina meio ambiente e interdisciplinaridade. Eu assisti o filme. E como para outros filmes que eu tinha assistido, eu tinha feito já uma resenha crítica, né, baseada nos conceitos da disciplina, eu quis fazer aqui também. E aí eu fiquei meio na dúvida e tal, pensei em uma ou duas coisas, mas eu falei, olha, não estou sabendo tudo, chama o ChatGPT. Cheguei para ele e falei, de acordo com o filme A Vila, não lembro agora exatamente como foi que eu escrevi o prompt, né, faz tempo isso, mas eu pedi basicamente que ele fizesse uma análise do filme
a respeito dos aspectos sociais, ambientais e de governança, né? Para mostrar o alinhamento com e a questão da interdisciplinaridade. Cara, o texto saiu ótimo, muito bom. E eu tenho certeza que, assim, a chance de alguém já ter escrito antes sobre isso, especificamente sobre isso, é muito baixa. De alguém perguntar exatamente isso sobre esse filme. Então, os cruzamentos de informação, como eu falei, as associações que a ferramenta fez, já me mostram que ela pode ajudar no desenvolvimento de criatividade para problemas complexos, né? Porque eu pedi um problema, eu tenho um problema que envolvia vários conhecimentos distintos, informações sobre meio ambiente, questões ambientais, a questão de sociedade, organização social, né? Economia, qual era o modelo de economia que eles adotavam. Ele pegou todas as informações e criou. Depois eu vou mandar para vocês o link, a resenha que eu fiz sobre isso, que tem parte desse texto da IA generativa, está publicada no meu site, no meu blog. Só que lá tem já revisado por mim. Depois eu quero ver se eu mando para vocês o que a versão final e o como que ele me entregou, né? Porque aí vocês têm uma noção real de como é que ele gerou a resposta para mim. Mas eu achei bacana isso. Integração pervasiva na vida cotidiana. Olha eu aqui falando com vocês sobre isso, né? Que vocês vão cada vez mais estar utilizando IA generativa. É fato, né? Meu filho mesmo ficou espantado. Quando eu peguei a redação dele, digitando aquilo, não sabia o que eu estava fazendo. Quando eu terminei, eu imprimi as folhas, entreguei a ele, que é isso. Não. Pedi para o ChatGPT fazer uma análise de sua redação. Tá aí, vamos dar uma lida aqui agora para ver. Quando a gente leu, eu fiquei impressionado ele mais ainda, né, com o resultado. E avanços éticos e responsáveis, né? A gente espera que avance mais quanto à discussão ética, marco regulatório e tudo mais, tá? Bom, aí esse é o ponto mais crucial para quem quer trabalhar nessa área, né? Como é que eu estou estudando no IFES, me preparo para ser um profissional que vai atuar diretamente no desenvolvimento da IA generativa, ou seja, atuar criando esses modelos, criando esses algoritmos, treinando essas bases de treinamento, né? Fazendo essa base de treinamento, ou que não vou trabalhar diretamente, mas que vou me utilizar dessas ferramentas para criar meu modelo de negócio, meu software, minha solução em cima dela. Porque você pode tanto atuar diretamente dentro da IA generativa, né, ser um programador lá da OpenAI, por exemplo, mas você também pode desenvolver a ferramenta que vai rodar por cima dela. Eu gosto muito dessa vertente aqui, porque ela abre leque para sua criatividade para ir muito longe, né? Tanto que vocês viram aqui, já mostrei vários exemplos aqui do que pode ser feito, né? E de forma bem simples, curta. O Fiction Write, como eu já comentei com a turma, eu fiz ele em pouco menos de um dia, né? Tudo bem que eu não dormi, eu saí, comecei a fazer de madrugada, me empolguei, não parei mais, mas foi assim, em um dia, né? Uma jornada de trabalho de 8 horas, vamos assim dizer. E saiu aquele projeto ali, depois eu compartilhei com eles e construí com eles também. Então, o de redação, eu acredito que vai sair mais ou menos nisso, um dia, talvez no máximo 2. Então, veja a facilidade para criar novas soluções úteis, muito úteis, e que geram um custo muito baixo, a partir do uso dessa infraestrutura. Tá? Aí agora eu vou falar um pouquinho sobre como é que você se prepara para esse perfil. Né? Então, quem quer trabalhar com isso, né, primeiro, fundamentos sólidos em programação e matemática. Porque mesmo que você não vá atuar diretamente na equipe que vai desenvolver IA generativa, mas você vai trabalhar numa solução que usa esse tipo, é interessante você conhecer programação, mesmo que você não vá ser programador. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou montar a ferramenta que vai fazer a revisão de redações dos alunos do IFES. E eu não sou professor de programação, eu não sei programação. Mas é interessante eu ter uma base, pelo menos, para eu entender como funciona o que a gente chama de back-end, né, que vai ser o OpenAI, como é que vai funcionar essa minha aplicação, como é que elas vão conversar, para eu saber o que é que eu posso propor, o que é que eu posso sugerir aqui dentro. Tá? Então, isso aqui é excepcionalmente obrigatório para quem quer trabalhar diretamente com a IA generativa ou com projetos que vão utilizar, mas também é útil para quem, mesmo que não vai programar, mas que quer participar de equipes que vão estar fazendo isso. Aprofunde-se também quanto a aprendizado de máquinas e redes neurais. São duas abordagens de inteligência artificial bastante difundidas hoje. É bom entender redes neurais, que vocês vão entender como por trás dos bastidores da IA generativa, né? Porque ela nasce aqui, né? Como eu já falei aqui. Exploração de frameworks e bibliotecas. Estudem as frameworks como o PyTorch, que é uma biblioteca para Python, o TensorFlow, acho que é da Google, o TensorFlow, né? Estou na dúvida agora. Então, são frameworks open source
que você pode estudar, aprender, utilizar para a construção dos seus próprios modelos de IA generativa. Se possível, estude cursos de IA generativa, né? Específico quanto à plataforma que você deseja, por exemplo, a da OpenAI, ou se você quiser o da Microsoft, ou o da Google, né? Qual é o nome da Google agora? Teve o Bard, teve outro agora que ela lançou, que todo mundo está falando, esqueci o nome agora. Toda hora eu vejo lá no YouTube, mas esqueci o nome. Enfim. E desenvolva experiência prática com projetos, né? Então, essas são as primeiras 5 dicas, vai ter mais 5. Então, desenvolva experiência prática com projetos. Isso é uma coisa que a gente faz o tempo todo, né? Pelo menos nas minhas disciplinas, eu sempre exploro com vocês a aprendizagem baseada em projetos. Eu sei que outros professores também fazem isso com vocês. E isso é importante. Leve isso também para o estudo autônomo, autodidata. Então, quem quiser estudar por conta própria para se aprofundar nisso aqui, crie seu próprio pequeno projeto, né? Vou desenvolver o revisor de redação, que o professor falou tanto. Como é que sairia, né? Então, o Valber já citou aqui, a Gemini. Isso mesmo, obrigado, Valber. Gemini IA, né? Que é a nova da Google. Outra coisa, desenvolva uma boa compreensão ética e social quanto ao impacto social do uso das tecnologias, quanto a questões éticas no uso dessas tecnologias, porque a gente está meio que no olho do furacão, principalmente aqui no Brasil. A gente tem muita legislação que protege nossa população, mas ainda não está muito bem definido quanto a essa questão da IA generativa. E já tem parlamentar, já tem político já discutindo quanto a isso, né? Então, é importante conhecer, tá? Para poder atuar de forma coerente, de forma ética, tá? De forma realmente profissional. Habilidades de colaboração e comunicação, porque você não vai estar trabalhando sozinho, muito provavelmente, né? Apesar de que qual foi, meu Deus? Acho que foi a Cenário. Acho que a Cenário.com, aquela que eu citei, né? Que ela usa a infraestrutura na nuvem de IA generativa da Amazon. Ela disse que a empresa possui somente 3 engenheiros de software. Não sei se são 3 sócios, né? Mas são 3 engenheiros de software. Então, isso mostra que mesmo uma equipe pequena pode fazer, sim, uma diferença, pode criar um produto inovador e ganhar muito dinheiro com isso, se tornar realmente um unicórnio, né? Um unicórnio é uma startup com um valor acima de 1 bilhão, se bem me lembro, né? Então, você pode, de repente, mesmo sozinho, conseguir fazer isso. Mas, claro, atuando de forma colaborativa com colegas, vai ser muito melhor. Atualização constante e participação na comunidade. Existem várias comunidades que já discutem a questão da IA. Tem uma, eu acho que eu já até comentei aqui hoje, que é a Hugging Face, não lembro como é que pronuncia. Eu vou mandar o link para vocês depois, tá? Aliás, deixa eu mandar agora, peraí. Aqui, pronto. É essa daqui. Lá vocês vão encontrar vários motores abertos que as pessoas publicam de IA. E eles conversam, trocam experiência quanto a isso. Enfim, é uma comunidade realmente. Então é interessante, quem quiser participar. Eu tenho visto de longe, porque não estou tendo tempo. Doido para me aprofundar nisso aqui, mas enquanto não terminar o doutorado não posso, né? Mas estou doido para me aprofundar nisso aqui. Então, mas está aí uma sugestão, então vale a pena, quem tiver interesse, quem gostar, quem curtir o tema. Desenvolvimento de habilidades criativas, isso aqui é excepcional na área de IA, né? Quando eu trabalhei com jogos, eu usava muito da criatividade para entender o problema e propor uma solução do ponto de vista da IA que eu tinha que desenvolver para os personagens, para o jogador oponente. Então, eu fiz muito jogo tabuleiro, jogo de sinuca, etc. E aí você tem o desafio de como você vai programar essa IA, né? Então, é sempre um desafio de criatividade mesmo. Você tem que conseguir compreender o problema e, a partir da compreensão do problema, propor uma solução que às vezes você não tem nem onde procurar na internet para encontrar a resposta, né? E, por último, eu coloquei isso aqui, por último, a questão de certificações reconhecidas, né? Eu acho que esse é o último ponto, né? Não é obrigatório, mas com certeza, se você já alcançou os outros 9 itens, esse aqui pode ser um diferencial, né? Conseguir certificações oficiais em algumas dessas plataformas de IA generativa. Bom, é isso. Eu vou interromper agora e vou passar para as perguntas. Deixa eu me fechar aqui. Passei um pouquinho, né? Eu previa terminar até as 5, para a gente fazer até as 5h15 as perguntas. Mas agora eu abro espaço para as perguntas, pessoal.
O que é que vocês gostaram ou não gostaram e que dúvidas vocês têm a respeito? Boa pergunta. Iago perguntou, por que é difícil as empresas introduzirem a IA generativa no dia a dia? Iago, eu acredito que é porque elas não sabem ainda como fazer isso. Tá certo? Por exemplo, por que toda empresa tem um contador? Porque é uma loucura para você fazer os números todos sozinho, às vezes, sem ter a bagagem, você fica com medo de cometer um erro, e aí você contrata um contador que tem toda uma experiência já com aquilo ali para fazer aquilo. Mas quando você vai para a IA generativa, a gente não tem consultores, não tem uma pessoa específica que você possa procurar para fazer isso. Empresas grandes procuram. Se você procurar uma empresa grande, a Merck, a gente comentou da Merck, que ela está utilizando a infraestrutura, já vou passar a palavra para você, viu, Paula? Que ela está utilizando toda a infraestrutura da Amazon, né, de IA generativa também na nuvem, para acelerar a sua pesquisa de novos medicamentos, novas vacinas. A Cenário.com, ela também fez isso, né, utilizando a infraestrutura deles lá. Eu mostrei aqui já quantas coisas eu mostrei aqui que o IFES poderia utilizar, o próprio IFES. Eu poderia estar desenvolvendo facilmente, como eu disse, em 1 ou 2 dias, um módulo aí de revisão de... A gente não sabe ainda do potencial, é a primeira coisa. O dono da empresa tem que saber do potencial da introdução dessas ferramentas. A segunda, depois que eu sei do potencial, quem pode me ajudar a introduzir essas tecnologias? Porque uma coisa é saber, né? Eu sei que eu poderia estar utilizando essa tecnologia no meu dia a dia e estar ganhando muito mais na minha empresa. Mas depois que eu sei, quem é que vai me ajudar a fazer isso? Né? Então, eu acho que, aos poucos, isso vai ficar mais popular. Né? A IA generativa, ela já cresceu bastante. Veja quanta gente usa ChatGPT hoje já. Né? O ruim é que muitas vezes só usa para gerar a resposta do exercício que o professor passou. Né? Aí não é bom. Que ele não é só para isso. Veja quantas coisas eu mostrei aqui. Para gerar uma análise de uma empresa, que eu poderia fazer um relatório e comparar. E eu olhei aqueles dados ali. Né? Então, para gerar uma justificativa, eu utilizei aquela justificativa, mas eu fiz meus ajustes. Então, dá para utilizar muito, mas eu acho que o maior problema hoje é esse. As empresas não sabem ainda, não estão cientes, e nós não temos ainda profissionais específicos para fazer esse acompanhamento e desenvolvimento. Então, o que acontece? Geralmente vai do próprio representante da empresa. Só que uma empresa como a OpenAI não vai mandar alguém aqui para Tobias Barreto para perguntar a Tony da padaria se ele quer integrar com o ChatGPT, né? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer de repente, a empresa de Iago, de consultoria em TI, se especializar no uso de inteligências artificiais para a gestão de informação em negócios, e ele vai apresentar essa proposta para o Tony da padaria, e o Tony da padaria vai gostar e vai implementar. Com certeza. Né? É uma oportunidade, viu, Iago? Eu já vi muitas pessoas que começam um pequeno negócio, às vezes até paralelo a um emprego, porque não se mantém sozinho, mas depois, quando a empresa alça voo, dá continuidade à sua startup. Né? Então, pode ser você amanhã atuando como consultor de TI para auxiliar essas empresas a crescerem. E Tobias Barreto precisa muito disso. Quanto mais alavancar o comércio de Tobias, se tiver maior faturamento, a entrada de capitais beneficia também os empregados. Uma empresa que não ganha muito, ela não tem como pagar muito. Uma empresa que ganha muito e que percebe que seus bons funcionários podem sair dali para outro lugar, né? Uma fuga de capital humano, né? Por não estar pagando o suficiente, ela vai mudar a postura dela. Foi o que aconteceu, por exemplo, agora durante o isolamento social, que muitas pessoas mudaram de emprego da área de TI porque uma empresa estava lá pagando mais do que a anterior. Né? Eu te pago tanto para você vir para cá. Né? O cara às vezes saía, né? Ia para outra empresa. Então tá aí uma oportunidade. Paula, pode falar? Boa tarde. Então, professor, sobre essa questão aí, a linha de raciocínio, assim, na fala é ótima, sabe? Na fala, mas na prática é um pouco complicado, principalmente se tratando da formalização do Tobias Barreto em si, onde, infelizmente, o patrão só quer custear em cima do funcionário e não está nem aí. É interessante, na verdade, é um jogo de marketing.
alguém que meta a cara e vá lá e faça. E, assim, o pouco, que eu não sou leiga, mas o pouco de conhecimento que eu tenho diante da sociedade de Tobias Barreto, alguns aspectos aqui, eles não querem crescimento. Eles querem um mundo arcaico. E eu acredito que muita gente, principalmente que trabalha no comércio Tobias Barreto, pensa da mesma forma que eu. Eles não querem que o funcionário tenha conhecimento, eles não querem divulgar coisas que sejam benefícios. Por quê? Porque vai dar poder, de uma certa forma, de você não aceitar certos tipos de situações. Por exemplo, entendeu? Por outro lado, precisamos sim de pessoas capacitadas para investir, principalmente em conhecimento, sim, porque eu acredito que a gente não ficaria muito para trás, ou tanto para trás, que a gente vê outras cidades desenvolvendo, subdesenvolvendo bem melhor do que a nossa. E a gente fica se perguntando por quê. Eu vou lhe dar um exemplo prático. Pandemia. A pandemia obrigou muitos professores, principalmente, a interagir com isso aqui que a gente está fazendo agora. E tinha professores que não tinham como, porque nem sabia mexer no computador. Concorda, professor? E aí foi meio que a pandemia trouxe isso como obrigação. E muitas lojas pararam e ficaram naquele tabu. Se fulano está vendendo, eu vou vender. Mas para vender precisa do online. E não queriam colocar o online, porque o online ia custear uma coisa, ia custear outra. Então, tipo assim, aqui é arcaico, professor. Aqui é uma cidade um pouco pacata, antiga. É boa, mas é travada para muita coisa. Vou dar outro exemplo mais prático. Tem um escritório de contabilidade que oferta sempre cursos maravilhosos, de entendimento mesmo da área, de conhecimento, que poderiam colocar em prática. Vem pessoas de fora da palestra. O que é que os patrões daqui fazem? Não divulgam. Porque eles não querem que o funcionário tenha conhecimento. Então, tipo, por um lado, é bom, sim, mas por outro, a nossa cidade está entregue à mão de poucas pessoas essas que não querem que a gente tenha conhecimento. Minha fala é só essa. Perfeito. Vou comentar das duas vertentes, né? Tanto do ponto de vista do patrão quanto do ponto de vista do empregado. Do ponto de vista do patrão, né? A primeira coisa que a gente tem que lembrar, né? O patrão, ele quer maximizar lucro. Primeira regra, maximizar lucro. Claro que tem aquele patrão que não quer só maximizar lucro e quer agregar valor à sociedade, cumprir sua missão social, e parte da missão social é justamente cuidar dos seus colaboradores, né? Mas, independente de se ele cumpre essa parte, essa missão social ou não, tanto, vamos assim dizer, o bom patrão quanto o patrão que não é tão bom, os dois querem maximizar lucro, né? Então, essas tecnologias, inteligência artificial generativa, o uso de gestão por meio de tecnologia em geral, elas ajudam a reduzir custos. Então, se ela me ajudar a reduzir custo, é uma coisa boa, porque eu vou conseguir maximizar meu lucro. Ela consegue me ajudar a melhorar minha produtividade. Se ela melhorar minha produtividade, diminuir minha taxa de erro, eu consigo maximizar meu lucro. Então, do ponto de vista dele, não há porquê ele não querer aderir a uma tecnologia como essa, exceto enquanto ele não conhece. E ele, às vezes, vem com o mito de achar que essa ferramenta vai ser mais cara. Você mesmo comentou de que não quis abrir para o comércio eletrônico porque ia ter que pagar a taxa lá do comércio eletrônico, pagar a taxa do Quero Delivery, pagar a taxa do Compra Sem Fila. Para você ver, se você prestar atenção, o comércio, em geral, está migrando para o eletrônico por ser muito mais barato do que as lojas físicas. As empresas que quebraram, Casas Bahia, etc., elas fecharam suas lojas físicas, mantiveram só as virtuais para conseguir se manter. A Magazine Luiza estava num plano de expansão das lojas físicas, e com tudo que teve na economia, houve uma retração, começou a fechar, começou a diminuir de novo e focar no virtual. Por quê? Porque o virtual é mais barato. Tá? Então, quando a pessoa já diz assim, não vou para o virtual porque o virtual é caro. Por quê? Porque eu vou ter que pagar 50 centavos de taxa do Compre Sem Fila, ou do Quero Delivery, ou qualquer outro lá. Né? R$1, que seja. Cara, você já parou para pensar o quanto aquilo vai impulsionar suas vendas? Que você não vai precisar ter um funcionário parado num balcão esperando para ver se vai chegar alguém, porque, na verdade, os pedidos vão estar chegando em fluxo contínuo
e você não precisa se preocupar com isso. Que talvez você até precise aumentar a sua equipe, que você talvez não dê nem conta, mas você está reclamando que vai pagar uma taxa. Então, tudo bem, crie seu próprio Quero Delivery. Nada como você implementar seu próprio sistema, e aí quando você perguntar, Cristiano, quanto custaria, você vai cair para trás quando eu falar o preço, para você perceber que os 50 centavos, R$1, R$2 que você está pagando não é tão caro assim, né? Então, esse é um ponto já, né? Então, às vezes, como eu disse, é falta de conhecimento mesmo, de entender, de visão, de perceber lá na frente o quanto de retorno aquilo vai trazer para você, né? Agora, o outro ponto, né? Quando eu falo de capacitar, como você disse, capacitar o empregado. E aí a gente tem os dois patrões, né? Tem um patrão que entende que para a empresa dele crescer, ele tem que tratar bem os colaboradores têm que crescer junto, e que significa treinar o meu colaborador. E tem aquele que diz que não, porque se eu treino o meu colaborador, ele vai querer ir embora, porque Paula, quando estiver melhor capacitada, vai querer ir trabalhar num lugar que pague melhor, vai para outro lugar que alguém vai chamar ela. Então, Paula hoje já cumpre o que eu quero, ela já faz tudo o que eu preciso, e se ela não avançar, eu não tenho por que pagar mais. Não é mais ou menos essa ótica, às vezes, que eles pensam? Infelizmente, a gente não tem como consertar essas pessoas. O que conserta é a própria competição no mercado, quando ele começa a perceber que se ele não muda essa postura, ele vai perder não só a Paula, vai perder a Paula, a Fabrícia, o Iago e todo mundo mais, porque todo mundo percebe aquele problema e decide que não vai ficar ali, que não vai ficar bacana ali, vai preferir ir para outro lugar, né? Agora, do ponto de vista do empregado, né? Enquanto empregado, eu sempre comento, você tem que entregar o máximo de valor possível para a empresa. Por quê? Porque, eu ganho R$1.500, então eu tenho que entregar R$1.500 de valor. Se você entregar R$1.500 de valor e você ganhar R$1.500, quanto é que a empresa ganhou? É instituição de caridade? Não é. Então tem que ter o lucro da empresa. Então, se eu quero ganhar mais, eu tenho que gerar mais para a empresa, né? E o gerar mais para a empresa passa por eu me capacitar. Do outro lado, se eu não estou contente com o meu emprego e eu estou querendo mudar de área, quero ir para outro lugar, e eu quero ganhar melhor em outro lugar, passa por me capacitar também. Então, percebe que se eu quero ficar na mesma empresa e quero contribuir mais, crescer lá dentro, ou se eu não estou feliz com aquele emprego, eu quero sair, eu também vou ter que me capacitar. E aí, entram instituições como o Instituto Federal, que vem trazer isso. Cursos como essa palestra hoje, num sábado, agradável, com o Jackson ali, falando o que eu estou falando. Tudo bem que ele está doido para me xingar mais tarde, né? Já é 5h15, 5h20, né? Mas, assim, com a oportunidade de falar, de discutir tecnologia, e de dizer abertamente quais são os riscos, quais são os problemas éticos e quais são as oportunidades. Eu posso lhe garantir, as oportunidades são muitas. Não só para quem quer trabalhar desenvolvendo tecnologia, mas quem quer aprender a usar essa tecnologia melhor no seu dia a dia. Tá? Agora, se o seu patrão de repente não concorda, não quer, porque ele percebe que o seu crescimento pode colocar você fora, vamos assim dizer, do lugar que você está hoje, né? Porque você vai querer ganhar mais, você vai querer ter um emprego melhor, você vai querer poder trabalhar com aquilo que está aprendendo. Não deixe isso te atrapalhar. Infelizmente, essa briga, eu vou repetir, não é todo patrão que é assim. Infelizmente, não é todo patrão que é assim, mas infelizmente tem uma parcela que é. Tem uma parcela que é. E aí o que você tem que fazer é, se você de repente está se sujeitando a um emprego, você sente que aquilo ali não está deixando você crescer, aproveite oportunidades como o Instituto Federal oferece para aprender, para crescer. Aproveite o acompanhamento de professores, né, que a gente faz um acompanhamento, a gente aqui conversando no Sábado Alegre Feliz, né? Você pode perguntar para mim, perguntar a Diego Silveira, Diego Armando, a gente vai dar sugestões, opiniões sobre o que você pode estar fazendo aí para crescer, para melhorar o seu conhecimento, enriquecer e como mudar. E quando chegar o momento certo, não vai ter empresa, não vai ter patrão que vai segurar você. Tá certo? Não tem como uma pessoa que não sabe tratar bem uma joia conseguir segurar um diamante para o resto da vida. Então, no momento em que você estiver bem capacitada, bem preparada, orientada, você não vai mais nem querer. É você que não vai mais querer ele. Não é ele que não vai querer você. Tá? Então, essa é a minha sugestão. Foca em capacitar-se, foca em construir a Paula que você quer ser. Quem é que você quer ser? Vocês já se perguntaram isso? Bem aquela coisa de coach, né? Mas já se perguntaram isso? Onde é que eu quero chegar daqui a 10 anos? O que é que eu preciso fazer a cada dia? E todo dia se perguntar, hoje eu dei mais um passo, seja o patrão ou não o funcionário. Pois é, é uma lógica que o microempreendedorismo está trazendo e que tem dado certo para muita gente. Muita gente hoje tem sido microempresário.
Inclusive, tem gente, casos atípicos, claro, né, não é o geral, mas tem pessoas que trabalham tão bem sozinhas e são tão boas no que fazem, que a startup vendeu por mais de US$ 1 milhão. Teve um caso assim na área de jogos que eu vi há pouco tempo. O cara trabalhava sozinho e vendeu a startup dele por US$ 1 milhão. E conhecimento nunca é demais. Pois é. Agora, melhor ainda, conhecimento alinhado com o seu propósito. Tá? Cuidado para não ficar naquela, conhecimento é, eu vou aprender mandarim, porque conhecimento nunca é demais. Vou aprender jiu-jitsu, conhecimento nunca é demais. Eu vou aprender culinária austríaca, conhecimento nunca é demais. Mas quando eu direciono, eu vou aprender procedural storytelling, é a capacidade de criar histórias narrativas para jogos, para filmes, de forma procedural pelo computador. É mais ou menos o que o GPT está fazendo agora. Eu vou me aprofundar nessa área. Eu vou me tornar um expert nisso. Bom, pessoal, meu filho está batendo aqui na porta. Eu acho que já deu meu horário, foi? Oi? Deixa eu terminar aqui. Já estou terminando. Que meu filho está cuidando da gravação, ele veio me perguntar se já era para encerrar. Aí eu disse a ele que já é o grito daqui, ele fecha lá a gravação. Tá? Então, assim, conhecimento nunca é demais, concordo, mas conhecimento direcionado para um propósito, aí eu até me arrepio, né? A pessoa, quando sabe o que ela quer fazer, quando ela está construindo, né? Sejam o melhor projeto de vocês. Planejem onde vocês querem chegar, vejam como cada peça encaixa no dia a dia de vocês e percebam, quando vocês perceberem qual é o papel do IFES, aí vocês vão saber, às vezes, o papel do IFES não é nem aquele curso. De repente você chega e diz, não sei se eu quero esse curso. Mas aqui no IFES eu estou tendo aulas tão boas disso, eu tenho a oportunidade de fazer visita técnica, o grupo atua assim, assado, o que eu estou aprendendo aqui é mais até do que o próprio curso. Né? Isso é o bacana do IFES também. É muito mais, na verdade, é muito mais do que só o curso que a gente oferece aqui. Tá? Aí não sei se vai dar tempo, mas como o senhor poderia ver as IAs na área de cibersegurança? Cara, ótima pergunta, né? Vou passar já para a pergunta aqui de Clay, né? Então, como o senhor poderia ver as IAs na área de cibersegurança? Simples. Você tem como utilizar as IAs para fazer mais testes automatizados. Entendi. Você vê como algo negativo para a área de cibersegurança. Cara, é difícil dizer se a IA sozinha ela causa problema de cibersegurança. Mas a gente já viu ali alguns problemas de privacidade, né? Tem problemas de cibersegurança por falsificação de informação, concordo. Mas, ao mesmo tempo, você pode ver que a IA generativa ela pode ser utilizada na geração de novos testes, né, de segurança, na automatização desses testes de segurança, né, em consultorias. Então, tem dois pesos aí nessa balança, né? Então, tem sim, realmente, o problema das deepfakes, né? Muita falsificação de informação que vai criar um problema cada vez maior quanto a isso, porque as imagens estão ficando cada vez mais perfeitas, os áudios estão ficando cada vez melhores. E aí um problema, viu? Eu vi outro dia em algum lugar uma plataforma que dizia que com pelo menos 1 minuto e meio, 2 minutos, ou era 3 minutos de sua voz, ela conseguia falar o que você quisesse naquela voz. Então ela conseguia clonar completamente todos os fonemas e falar como se fosse eu, no meu lugar. E aí você para pensar, quanto de áudio de professor Cristiano já tem na internet aí, porque ele publica no YouTube, distribui as aulas, etc. Quanto de áudio já tem por aí de quando Paula, lá no grupo do WhatsApp, conversa e manda alguma mensagem para a família, para os amigos, etc. Né? Então, assim, é um problema realmente. E aí, nisso eu concordo. A área de cibersegurança, ela tem um desafio muito tremendo para acompanhar isso. Né? E nisso eu concordo. O desafio é grande. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que a cibersegurança também pode se beneficiar da IA. Seja no ensino dos alunos, seja no teste da infraestrutura de uma empresa. Né? Porque você, quando você vai fazer um teste de uma segurança, por exemplo, vamos supor que você foi contratado, Clay, para fazer o teste de segurança de todo o site da Amazon. Então, assim, você como um humano vai ter muito mais trabalho de verificar todos os campos de entrada, todos
os percursos no software lá que pode ter um teste, ter uma invasão. Mas quando você passa isso para uma IA e entrega o código, a IA vai fazer uma análise do código inteiro do website, vai perceber quais são os pontos de entrada que entram dados de usuário que podem ter vulnerabilidade, já vai apontar se ele tem uma vulnerabilidade ou não a partir da análise do código, vai poder fazer o teste daqueles campos de entrada e vai poder fazer testes padrões em cima de uma lista, de uma checklist enorme que deve ter lá, automatizada, que você teria que fazer um por um. Então, assim, eu vejo que essas IAs contribuem sim, mas eu concordo. Eu entendi mais seu ponto de vista, eu concordo que também as deepfakes que estão sendo criadas levam a um problema seríssimo também quanto à segurança. Então, concordo, tem um trade-off aí, né? Que a gente tem que levar em consideração. Bom, as perguntas estão boas. Mais alguém? Leide, você tem alguma pergunta? Como é dúvida? É assim, dúvida? Ela disse que não, está tudo tranquilo, professor. Pode continuar. Tá certo. Alguém mais tem alguma dúvida, pessoal? Bom, Ele disse que entendeu um pouco e achou muito interessante, viu? Essas informações que foram passadas em relação à da segurança das empresas, sobre a ética, a temática em relação à ética também foi muito legal. Legal. É um tema amplo, né? Vocês vejam que eu tive que dar umas corridinhas de vez em quando, né? Porque senão não ia dar para fechar o horário. Mas, assim, é um tema amplo e que é necessária essa discussão, sabe? Ó, Rafael levantou a mão e Clay também falou. Deixa eu ler aqui o que o Clay comentou. O meu medo em relação à segurança é que pode ser feito vírus com mais facilidades e com isso podem até criar leis que censurem a internet. Cara, podem. E eu diria que o meu maior medo não é nem o vírus que vai atacar meu computador. A gente viu agora há pouco o problema do isolamento social que a gente teve devido à pandemia do coronavírus. E a gente sabe que esses laboratórios, eles estudam esses vírus, né? Então, eu diria que o meu medo maior não é nem se estão fabricando vírus de computador, se estão fazendo vírus biológicos, né? Então, e podem ser utilizados para isso. Podem. Assim como você pode utilizar IA generativa para testar combinações de medicamentos a fim de fazer novas vacinas, tratamentos, etc., o que é que impede que eu faça teste de proteínas, etc., de combinações de mutações genéticas para novos vírus, para novos organismos, né? Então, e até criar leis que censurem a internet. Sim, Clay, quanto a isso, a gente vai ter que conviver com isso, que não dá para falar tudo na internet, a gente não pode fazer tudo, porque senão a gente infringe várias leis que tem aqui no mundo real, e as leis do mundo real devem existir também no mundo virtual. Agora, concordo que não pode haver censura, né? Censura não pode, tá? Então, você falou por uma coisa, você responde por aquilo que falou, mas não pode haver censura, né? Que é o que a gente assistiu em alguns momentos, né? E não teve nem problema de vírus. Não teve nem problema de vírus ainda, né? Mas eu concordo. Isso de vírus pode vir a ter, sim. Você tem que tomar cuidado sempre com as medidas de segurança que você deve tomar quanto aos seus dados. Eu já vivi crises, era péssimo, terrível quanto aos vírus em 2006, 2007. O períodozinho desgraçado aquele. Você não podia virar a cara que já tinha um vírus no seu computador. Você não tinha nem plugado o pendrive no computador, já tinha copiado para o seu pendrive o vírus, você nem plugar. Então, assim, era complicado. Mas eu concordo. Tem uns probleminhas aí. Aproveitando o gancho, né? Iago comentou aqui, né? Que Letícia... Rafael levantou a mão. Vou passar a palavra para Rafael logo depois. Só ler isso aqui. Aproveitando o gancho que Letícia comentou, como os desenvolvedores podem abordar desafios para criar soluções mais inclusivas. Interessante. Como os desenvolvedores podem abordar desafios para criar soluções mais inclusivas. Perfeito. Olha, essas soluções mais inclusivas, depois eu passo a palavra para você, viu, Rafael? Elas passam por seguir certas checklists, certas recomendações de como os aplicativos devem ser construídos. Existem recomendações para isso, então tem que ser feito mais esse trabalho, né? Inclusive no governo tem Escola Virtual do Governo, EVG, que tem os cursos do ENAP. E um deles lá, que eu até tenho interesse, não tive tempo ainda, mas tenho interesse em fazer, é justamente sobre isso, sobre o projeto de aplicações, etc., mais inclusiva, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, ele tem que verificar quais ferramentas, quais módulos ele pode utilizar para tornar essa aplicação mais inclusiva. Existe um módulo, que eu esqueci agora o nome, que converte para Libras o que está escrito no site.
Então, isso já é uma oportunidade interessante que você pode integrar. Existem ferramentas de conversão de texto para voz que você pode usar no seu celular, no aplicativo do seu website, no caso, para se comunicar com uma pessoa cega. Então, você já deve ter visto que tem muitos sites de notícia que fazem isso agora, né? Que colocam lá uma caixinha de áudio para executar o áudio, se a pessoa preferir ouvir em vez de ler, né? Ou então se a pessoa tem dificuldade visual. Fala, Letícia, mas depois eu vou passar para Rafael, que senão o Rafael vai ficar chateado comigo. Mas diga aí, Letícia. Então, né, como você falou, como você comentou o exemplo, né, do português de texto para a língua de sinais. Isso é muito importante, porque eu, por exemplo, eu tenho dificuldade de entender a parte de português, mas se tiver um tradutor intérprete, fica bem mais fácil, né? Por exemplo, na questão da automatização do robô. Então, existe esse sentimento, né, das pessoas ouvintes, ter essa barreira, né? E essa dificuldade. Seria maravilhoso se tivesse essa mudança, essa tradução do português para Libras no momento da pesquisa. Perfeito. As expressões que também é importante que tivesse expressões faciais nos aplicativos, né, robóticos. E não há essa existência de sentimento, é difícil eles ter, mas seria ótimo, né? Seria maravilhoso se isso acontecesse. E ajudaria bastante na comunicação visual com o uso dessa transformação do português para a língua de sinais. Perfeito, ótimas colocações. Mas está sendo feito aos poucos, né, gradativamente, né? A gente percebe pela linha do tempo o quanto que mudou a questão de inclusão em todos os aspectos, né, de todos os tipos de deficiência. Então, hoje, já se torna um nicho de mercado, né? Os primeiros que aderiam, que faziam suas aplicações e tal, pensando em inclusiva, faziam por vontade, por querer, por contribuir. Mas hoje já começa a mudar, já começa a ser espaço de mercado. Então, a empresa não quer mais perder aquele cliente. Então, aos poucos, vai virar um padrão. Assim como antigamente ninguém se preocupava, mas depois começou a ter aquele botãozinho para aumentar a fonte e diminuir a fonte, com preocupação com a pessoa que tem dificuldade visual, né? E o navegador que temos agora para deficientes visuais, que ele lê o que tem na tela, da mesma forma, a gente vai começar a ter mais e mais módulos desse tipo, né? Eu acho que a Libras tem um desafio próprio por necessitar, como disse, da expressão facial, os gestos, né? Os sinais. Então, isso aí já cria um obstáculo, né? Mas tenho certeza que não vai demorar. Como ela colocou, até os mecanismos de busca, né? Os motores de pesquisa vão oferecer isso, tá? E, aliás, se não tiver um motor de pesquisa que ofereça, tá aí uma oportunidade, Letícia, de repente, investigar como implementar um website ou uma ferramenta que integre, leia o conteúdo daquele website e faça a conversão, tá? Eu tenho certeza que isso aí teria um espaço muito bom, né? Junto às prefeituras, para poder, que elas têm que cumprir o objetivo de se tornarem mais inclusivas, junto aos governos, né, no caso. Então, repito, reforço, pode de repente nascer um navegador, o Letícia Chrome, que vai pegar o website e já faz a leitura do conteúdo e coloca lá a opção da leitura em Libras, né? Do acompanhamento em Libras, tá? Rafael, pode falar? Então, boa tarde a todos. Eu estava lembrando quando o senhor falou sobre as redes neurais, né, e no jogo de xadrez, porque eu acompanho o campeonato de IA, xadrez que existe e tal. Eu queria saber, enquanto mais a questão de jogos e de conhecimento de acerto e erro, porque elas aprendem treinando com elas mesmas, né? Tipo, acerta e erra. Aí eu queria saber o quanto elas podem ajudar também em outros conhecimentos, tipo matemática, que também é acerto e erro, ou áreas de conhecimento mesmo que a gente precisa treinar. Porque no xadrez elas já conseguem superar, assim, com muita facilidade os seres humanos que já são treinados a vida inteira para isso. Aí eu fico pensando
o quanto elas podem acompanhar o nosso conhecimento enquanto humanos em outras áreas de pensamento no geral. Sim, elas conseguem. Como você disse, o que é que eu preciso para isso? Eu tenho que ter a rede neural que eu vou utilizar para treinar, e aí o tamanho dessa rede depende do tamanho do problema. Perceba que, como a gente falou, o GPT-4, né, ele trabalha com, acho que também 1,6 trilhão de parâmetros de entrada, porque ele quer tentar resolver praticamente tudo, né? Então, ele quer que, seja lá qual for a sua pergunta, ele quer conseguir achar uma resposta, vamos assim dizer, né? E eu não estou nem falando do tamanho da base de texto dele, que é de 40 gigas. Mas vamos supor que você está querendo treinar uma rede para matemática. Você pode fazer isso sim. Você construiria uma rede, né? Você teria que ter um conhecimento de redes neurais, e essa rede vai estar resolvendo problemas matemáticos. Você passa o problema para ela, ela vai responder, e lá no final você diz se ela está certa ou não. Cada vez que você diz se ela está certa ou não, isso reforça o estado atual dela, né? Os pesos. Ou se você diz que está errado, corrige. Ele readapta, ele rebalanceia os pesos, porque sabe que aquele caminho não está certo. Só que isso não é um processo rápido. Se você for treinar uma IA desse jeito, para um problema, não precisa nem ser muito complicado, só aprender a tabuada, você vai perceber que vai demorar para caramba de você mandando um por um. Por isso que essas máquinas, elas treinam como? Eu entrego uma base com várias situações de problema e quais são as respostas, e deixa ela lá. Porque ela vai replicar aquilo ali 1 bilhão de vezes ali por dia, no mínimo, até que uma hora ela diz assim, não, agora eu já estou acertando sempre. Porque ele foi ajustando os pesos. Até chegar num ponto em que a resposta tem que sair certa. Isso serve para matemática, isso serve para perguntas de biologia e de história, né? Qualquer conhecimento comum de dia a dia é fácil de fazer isso. Onde é que é mais difícil? Coisas mais subjetivas. Poesia, arte, música, e veja que mesmo assim a gente está vendo. Só que aí a grande pergunta, né? Ela escreve poesia, a poesia pode até ser linda, mas a máquina entende o que aquela poesia quis dizer, né? Quando Carlos Drummond de Andrade diz, né? Stop, a vida parou, foi o automóvel. A máquina entende o que ele quer dizer com isso, ou ela diz assim, não, ele está só perguntando se o automóvel parou, né? Ou ela entende que ele está fazendo uma crítica a todo aquele momento da intensa automobilização do mundo, que todo mundo agora tinha carro, que ninguém sabia viver sem um carro, né? Esse era o contexto daquela poesia tão curta e que dizia tudo isso, né? Então, se ela conseguir... pessoal, e repetindo, eu coloquei de novo o link aí, viu? IA generativa, lista de frequência. Podem assinalar com o seu nome completo. Quem não conseguiu se inscrever no Sispubli, coloca lá o seu CPF, que aí eu faço o credenciamento, tá certo? Eu quero ver se amanhã eu já faço o credenciamento todo mundo, resolvo dessa, e resolvo o que eu estou devendo também do curso de interface que o professor Cauê deu para vocês, né? Eu vou resolver ele também amanhã, né? Se Deus quiser, eu já faço tudo amanhã. Então, assim, a IA pode aprender. O ChatGPT tem demonstrado isso. Como eu disse, tem algumas respostas que eu vejo, às vezes, que eu fico impressionado com, que, assim, parece até que ela está começando a entender o significado, mas eu não entendo, eu acho ainda meio longe ainda disso, né? Mas é um caminho sem volta, né? Então, a gente usar IA cada vez mais vai ser comum. Eu poderia arriscar até de dizer que a gente vai estar usando cada vez mais inteligência artificial no estudo. Então, eles não estão perguntando do período passado. Esse eu estou devendo também. Vou botar na lista também. Então, assim, o dos instrutores eu já entreguei. O primeiro que eu entreguei para não prejudicar os instrutores. Mas o dos alunos eu vou gerar ainda. Estou devendo. Então, só tenho que ver, as listas estão aqui comigo. Mas eu vou fazer. Então, assim, eu acho que a gente vai ver cada vez mais o uso da inteligência artificial em várias áreas. Veja o quanto que eu falei que eu usei aqui no meu trabalho, nos meus estudos, né? Veja o quanto que vocês podem utilizar. Eu acabei de citar hoje que bastou fazer aqui 3 prompts para pedir uma revisão de redação, que ficou muito boa a revisão. Muito, muito boa mesmo, eu gostei. Foram 2 redações que meu filho me entregou, eu passei as 2 na máquina, né? Toma aí, me diz aí como é que tá. Então, eu acho que isso vai começar a fazer cada vez mais parte do nosso dia a dia. E não é ruim. A gente aprende a fazer matemática, a fazer contas no fundamental, mas depois quando vai para o ensino médio, quando vai para a faculdade, quando vai para o dia a dia, a gente vai usar calculadora. Então tem um momento que a gente vai ter que realmente aprender, entender como funciona por trás dos bastidores, mas depois que a gente entende, sabe como fazer o cálculo, a gente agora tem que ir para um nível superior.
Porque se eu ficar fazendo cada uma das contas do meu dia a dia, tudo que eu precisasse, nunca usasse calculadora, não ia me sobrar tempo para fazer outras coisas, né? Então, a mesma coisa aqui. Como eu disse, eu estou gastando, já é o terceiro dia praticamente, que eu estou só fazendo a edição e tudo mais do documento. Poxa, professor, mas você não gerou no ChatGPT? Mas é como eu falei, ele gera a base inicial, eu tenho que revisar, eu tenho que confirmar, eu altero, eu complemento, eu tiro, está duplicado, sai, isso aqui não está no lugar certo, vai para lá. Então, e eu não estou feliz, eu demorei muito mesmo fazendo isso, mas eu ainda quero fazer uns ajustes mais. Mas eu vou passar para vocês, né, já, né, depois que terminar aqui, a versão atual, e quando eu terminar de arrumar, eu mando uma versão mais agradável para mim, né? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem ao máximo o que foi passado aqui, e quem não está utilizando ainda o ChatGPT, começa a olhar para ele e se perguntar, tem alguma coisa do meu dia a dia, alguma coisa que eu estudo, que eu poderia estar utilizando? Vou dar um exemplo, minha esposa foi agora lá para Aracaju, que ela vai fazer amanhã a prova do concurso. Eu até já tinha comentado isso com ela. Marcelo, você não quer não que eu faça uns estudos de caso, estudo de caso que eles chamam? É estudo de caso, que passa lá na prova, a pergunta tal, um problema, você tem que responder aquele estudo de caso, dentro de um assunto específico, né, de uma das matérias do concurso. Aí, não, vai dar trabalho e tal, ela não quis. Quando ela me viu ontem fazendo essas revisões das redações e saindo 3 folhas com tanta explicação e tudo para Dimitri, ela olhou assim, caramba. Ela mandou hoje para mim, disse, rapaz, a gente burrou, viu? Eu devia ter conversado com você para a gente fazer alguma coisa para gerar uns estudos de caso e depois usar essa ferramenta para corrigir para mim, porque mesmo que não é 100% perfeita, já dá muito insight, já dá muita ajuda para a gente para melhorar. Eu falei, pois é, quando você voltar, vamos sentar, conversar e vamos afinar isso, né? Definir como é que são os prompts, o que é que você precisa, como é que vai fazer a resposta depois, que ela mesma executa. Então, mais uma pessoa, tá vendo? Mais uma que se rendeu ao charme do ChatGPT, né? Porque depois que você vê ele fazer um problema que você não sabia como resolver, você não tem como voltar atrás. Você diz, caraca, isso aqui me ajuda, né? Agora, eu repito, claro, é o uso de forma consciente, é o uso de forma ética, né? E aí eu apontei, durante o encontro hoje, vários usos da IA generativa que não são de forma ética, infelizmente estão acontecendo. Eu espero que aos poucos eles acabem, né? Porque eu vejo muita vantagem nessa ferramenta. A gente pode tirar muito proveito, tá? Consegui responder, Rafael? Sim, professor, conseguiu. Para mim ficou claro. Eu só queria falar também sobre... Pô, agora eu acabei esquecendo. Mas quando eu lembrar, eu mando uma mensagem para o senhor. Pronto, pode mandar. Bom, pessoal, mais alguma pergunta? Dúvidas? Bom, se não tem mais dúvidas, então, já vou avisar Dimitri. Dimitri, já pode encerrar, então, a gravação, viu, Dimitri?